Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 8. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 8. Quem encontrou aí, diga amém. Diz assim, ó: tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeito nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. Você sabe o que é, irmãos, a circuncisão de Cristo? É o que nós vamos saber nessa noite. Então coloca a tua Bíblia aí sobre o teu assento, fecha os teus olhos, coloca as tuas mãos à altura do teu coração, e nós vamos orar ao Senhor, e nós vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que Ele venha nos mostrar o que significa, o que é a circuncisão de Cristo e o que ela significa para a nossa vida. Senhor meu Deus e meu Pai, Deus amado e bendito, Deus criador dos céus e da terra, a tua palavra, meu Deus, foi lida, ela vai ser ministrada agora ao teu povo, vai de encontro a cada vida que está aqui. Tira todo impedimento, toda barreira, e fala, meu Pai, poderosamente nessa noite, no nome de Jesus, e que assim seja. Graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Aplauda forte ao Senhor, no nome de Jesus. Glória a Deus. Toma o teu assento aí, toma o teu assento no nome de Jesus. O apóstolo Paulo estava enfrentando nessa igreja infiltrações de falsos mestres. Eles, nos seus ensinos, eles misturavam a cultura hebraica, a religião hebraica, com filosofias pagãs. Eram os gnósticos. Não sei se você já ouviu falar. Pastor, ainda existe hoje a gnose? Existe sim. E eles se infiltravam nas igrejas para atrapalhar o crescimento espiritual daqueles irmãos, por interesses próprios, para levar vantagens. E o apóstolo Paulo diz: tem de cuidado, tem cuidado com essas pessoas que trazem esses ensinos heréticos. Eles misturavam a religião judaica, a filosofia pagã com o cristianismo. E o que eles queriam? Que a pessoa, quando ela entregava a vida para Cristo, para que ela fosse introduzida na família de Deus, ela teria que passar pelos rituais judaicos. E o primeiro deles seria a circuncisão. Já falamos aqui sobre a circuncisão. A circuncisão era uma cirurgia que era feita no órgão genital masculino, se cortava o prepúcio. E a partir dali aquela pessoa fazia parte da família de Deus. Pastor, isso aí fazia parte da lei? Sim. Deus falou antes mesmo da lei, falou para o Abraão. Então fazia parte da religião judaica, sim. Mas o apóstolo Paulo falou para aqueles irmãos: não é necessário derramar sangue, porque nós temos a circuncisão de Cristo. E o que seria a circuncisão de Cristo? O que era necessário para a pessoa ser introduzida na família de Deus? O apóstolo Paulo disse que a circuncisão de Cristo, amados, é o batismo nas águas. Quando a pessoa ela se batiza nas águas, ela entregou a vida para o Senhor, se arrependeu dos seus pecados, e quando ela passa pelo batismo nas águas, aquele ritual, aquela pessoa
ela está sendo introduzida na família de Deus. Vamos ver aqui. Carta ainda do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 2 agora. Ainda no capítulo 2, a partir do versículo 12. Pastor, então o que é a circuncisão de Cristo? É o batismo nas águas. Ele diz, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes, pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Então, esse ritual da circuncisão, olhe para mim aqui, era o ritual introdutório. Aquela criança, para ser introduzida na família de Deus, ela teria que passar por esse ritual. A criança do sexo masculino. A partir dali, aquela criança que fazia essa cirurgia, ela fazia parte da família de Deus. Vamos ver aqui. Procure o livro de Deuteronômio. Deuteronômio, no capítulo 30. Deuteronômio, amados, é o 5º livro da Bíblia. Deuteronômio, capítulo 30, e o versículo 6. Quem encontrou? Ele diz, e o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua semente, para amares ao Senhor teu Deus com todo o coração e com toda a tua alma, para que vivas. Olhe para mim aqui. Isso aqui na época do Moisés. Estava dizendo que Deus iria circuncidar o coração deles. O que é que eles entendiam? O judeu entende isso até hoje, que ia fazer aquela operação de cirurgia, simplesmente isso. Não, Deus estava dizendo aqui que ia converter o coração dessas pessoas. Não era simplesmente um ato, um ritual apenas físico, não. Deus não estava falando isso aqui, estava falando de algo espiritual. Vamos ver aqui, livro do profeta Jeremias agora. Livro do profeta Jeremias, no capítulo 4. Livro dos profetas Jeremias, capítulo 4, versículo 4. Quem encontrou aí? Ele diz aqui, circuncidai-vos para o Senhor, e tirai os prepúcios do vosso coração, ó homens de Judá e habitantes de Jerusalém, para que a minha indignação não venha a sair como fogo, e arda de modo que não haja quem a apague, por causa da malícia das vossas obras. Olhe para mim aqui, quando ele está falando, circuncidai-vos para o Senhor, ele está dizendo o que aqui? Que era simplesmente passar por aquele ritual? Ele está falando aqui algo espiritual. Então o apóstolo Paulo, ele está falando para aqueles irmãos, não é necessária a circuncisão, vocês já se revestiram de Cristo. Vamos voltar para lá. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 2 de novo. Preste atenção. Versículo 10, olha o que ele diz, como é forte, estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Está faltando alguma coisa que ele está dizendo aqui? Não, está perfeito nele. Você já entregou a vida para ele. Versículo 11, no qual também estáis circuncidados. Pastor, eles fizeram o ritual da circuncisão? Não, isso aqui é algo espiritual. Ele diz, com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. Ele diz, olha irmãos, vocês já estão circuncidados,
Mas Paulo, não fizemos a cirurgia ainda. Meu amigo, não estou falando de cirurgia aqui não. Eu estou falando que vocês já são perfeitos em Cristo. Da mesma maneira que o apóstolo Paulo, ele via a circuncisão como um ritual introdutório. O que é uma coisa introdutória? É a primeira coisa que você tem que fazer. Ela entregou a vida para Jesus, ela já tem que passar por o batismo nas águas. Ela está sendo introduzida ao corpo de Cristo, da mesma forma que a pessoa, ela teria que passar pela circuncisão. Uma pessoa à tarde me perguntou assim: pastor, mas vamos dizer que uma pessoa, ela entregou a vida para Jesus, ela passou pelo batismo nas águas, ela já está salva? Está salva? Ela está salva se ela continuar o processo. Entenda, é uma introdução. É isso aí onde o apóstolo Paulo queria chegar. Meu amigo, é só uma introdução. Da mesma forma que a circuncisão é só para entrar no negócio. Não quer dizer que está tudo resolvido não. Quem está entendendo isso aí? Vocês já estão perfeitos, mas continuem. Tenha cuidado. Tenha cuidado com esses ensinos que querem tirar vocês da família de Deus. Então, quando você se batiza, você entrou na família. Você agora faz parte do corpo de Cristo. Mas é apenas o quê? Uma introdução. Você entrou. Se você se desviar, você sai. Quem entendeu até aí? Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 2 e o versículo 38. Encontraram? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado, em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Olhe para mim aqui. Por que ele estava dizendo, irmãos, que aquelas pessoas teriam que ter cuidado com esses ensinos? Eu já ouvi uma pessoa que se diz pastor e fala que o batismo não tem importância. Você já ouviu isso aí ou não? Isso aí, amados, é uma heresia. Capítulo 2, versículo 38, ó. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja o quê? Eu pergunto para você, mudou isso aqui? Cada um de vós seja batizado. Quantas pessoas que a gente conhece, irmãos, na casa do Senhor, que ainda não passaram pelo batismo? Lembro mais uma vez, o batismo, segundo o apóstolo Paulo, é a introdução do crente à família de Deus. Vamos lá. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 3. Então, o batismo significa ter os pecados lavados, passar por uma renovação pessoal pelo Espírito Santo e tornar-se membro do corpo de Cristo. Só para você ver a importância que tem o batismo. Vamos lá. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 3, a partir do versículo 26. Quem encontrou aí? Ele diz, ó: porque todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Porque todos, ó, todos, quanto fostes batizados em Cristo, já o quê? É forte ou não é isso aí? Todos que foram batizados. Vamos ler de novo aqui. Porque todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto fostes, ó, batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Ele diz, ó: nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa.
Eu vou ler de novo para você dizer menos amém. Vamos lá, você tem que tomar posse. Preste atenção no que ele está falando aqui, vamos lá. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Sabe o que ele está dizendo, irmãos? Olhe para mim aqui. Que aquele irmão gentil que entregou a vida para o Senhor, se batizou nas águas, ele é tão da família de Deus como aquele judeu circuncidado. Para ele é a mesma coisa. Ele não é menos crente ou menos de Deus do que aquela pessoa, não. Porque ele também tem fé no Senhor, está obedecendo a palavra de Deus. E ele diz aqui no final, ó, herdeiros conforme a promessa. Então isso aqui é muito forte, irmãos, para a pessoa compreender a importância que tem o batismo nas águas. O batismo nas águas, irmãos, ele está comparando com a circuncisão. É a circuncisão de Cristo. E o que ele vai dizer na carta dele aos Romanos? Olha, não tem essa coisa de circuncisão apenas física. A circuncisão que é válida para Deus é a circuncisão da fé. E amados, e quando ele fala fé, não é só você falar que crê em Deus. Ah, pastor, que Deus é muito bom. Não, senhor. A fé bíblica é aquela pessoa que obedece ao Senhor. É aquela pessoa que faz parte do corpo de Cristo. Não é só você falar apenas por palavras. Vamos ver aqui. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 2. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 2, a partir do versículo 28. Nós vamos ler 2 versículos. Se você quiser grifar esses versículos aí, irmãos, pode grifar, porque é muito importante. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 2, a partir do versículo 28. Encontraram aí? Ele diz, ó: porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que é no interior, e circuncisão a que é do coração. Lembra quando nós falamos lá em Deuteronômio? Foi que Deus falou: eu vou circuncidar vocês no coração. Não tinha nada de coisa física. Eles entenderam, amados, só que era só o físico. Tinha que ter, tinha, porque era judeu. Mas a circuncisão é do coração. Ele diz aqui, ó: mas judeu é o que é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Diga amém por isso. Aqueles falsos mestres, ó, ensinavam esoterismo, superstições, espiritismo, cultura judaica, cristianismo, misturava tudo. Pastor, isso ainda existe hoje? Existe, irmãos. É o gnosticismo. Tem muita gente que se diz cristã, mas é gnóstico. Ele não aceita, amados, não entra na mente dele que só Cristo, só você ter fé em Jesus e obedecer a Deus já basta. O que é que o apóstolo Paulo falou para aqueles irmãos em Colossos? Irmãos, vocês são perfeitos. Vocês que creem em Cristo, vocês já se revestiram de Cristo. Ah, mas tem que circuncidar. Sim, meu amigo, já estão circuncidados. A circuncisão do Senhor. E o que ele diz? Vamos voltar para a gente finalizar mesmo. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, aqui no versículo 8, ó. Aí você pode guardar no teu coração isso aqui. Porque muitas vezes, irmãos, há essas pessoas usadas pelo diabo que querem enganar você. Ah, mas precisa fazer isso aqui, precisa isso aqui também, e tem que usar essa roupa aqui. Irmãos, fala sério. Capítulo 2 ele diz, ó: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Então, irmãos, se eu
entreguei a minha vida para o Senhor, já me arrependi dos meus pecados, já passei pelo ritual do batismo, eu já faço parte da família de Deus. Agora, preste atenção, o batismo é somente uma introdução. Se você vai ficar firme, vai depender de você, vai depender da tua obediência, irmãos. O batismo, amados, não garante a salvação de ninguém, como também a circuncisão, não. Mas já é um passo para que você demonstre a tua obediência ao Senhor. Amém? Vamos ficar de pé então, vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Aplauda forte ao Senhor, no nome de Jesus.